Jesus nunca chamou uma galera para abrir uma empresa religiosa. Ele não falou assim: gente, vai lá, monta o CNPJ, bota meu nome na fachada. Não é isso que ele falou. O chamado para a igreja é uma causa. O chamado para a igreja é uma missão. Ser igreja é andar com os olhos focados em Cristo. Não em pastores, não em cargos, não em títulos, ou sistema de poder, porque Cristo é o centro. Se Cristo é o centro, o resto é só detalhe. O Evangelho, gente, não é sobre correr. O Evangelho não é sobre performance. O Evangelho é sobre se envolver. O Evangelho é sobre envolvimento. Por que Jesus fez um convite para uns, mas para outros ele fez uma convocação? Há uma diferença entre voluntário e discípulo. O voluntário ele ajuda quando ele quer, quando ele pode. O discípulo ele entrega a vida. Cara, eu tô dentro, bora. O ponto não é trabalhar ou não trabalhar. O ponto não é servir ou não servir. O que servir é essencial. A gente já viu lá a diferença do voluntário e do discípulo. Se o discípulo entrega a vida, mano, servir é um prazer para o discípulo. Então o ponto não é esse, não é se trabalhar ou não trabalhar. O ponto é por qual causa você está morrendo. Você está morrendo, se esforçando pelo trabalho, pelo serviço, para agradar pastor ou pelo Evangelho. Muitos servem a igreja, mas não servem a Cristo. Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entra em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Vou fazer de novo. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, para tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tomaram um cafezinho legal? Show? Para aquele que nos visita, eu espero que você esteja sendo bem recebido. Espero que tenha tomado um bom café. Eric, olha, gente, essa galera aqui, bom demais ver vocês aqui. Tá vendo? Eles existem. Eric e Tayane, tá vendo? Tayane. Bom demais. Então se sintam à vontade, a casa é de vocês. Hoje a gente está encerrando essa série pelas lentes do Nazareno, uma perspectiva sobre Jesus e a vida. E hoje a gente vai falar sobre a comunidade cristocêntrica. Mídia, comunidade cristocêntrica. A gente tinha que arrumar aquele negocinho, né, de passar slide, acho que fica maneiro, ou a gente continua assim, para ter esses momentos hilários, né, quando o pregador tenta fazendo slide, o slide não vem, né, a gente pode continuar assim também. Assim é mais legal, né? Uma comunidade cristocêntrica, a igreja que Jesus vê. Final 02 para comprar o... Aquilo é baratinho. Gente, eu quero começar o nosso papo de hoje contando a história da vez que o anjo Gabriel ficou pistola, bolado. Vocês já ouviram essa? Já leram essa? Tá lá em Lucas 1, eu vou mostrar para vocês. Não precisa abrir não, que eu vou lendo rapidinho, vou pular alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo.
Lucas 1 vai dizer assim, versículo 8. Certa vez Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Versículo 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz, e você terá um filho, e você dará o nome dele de João. Zacarias perguntou ao anjo, aqui começa a treta. Zacarias pergunta lá, como é que você pode ter certeza disso? Eu sou velho, mano. Minha esposa também. E aí, como é que isso vai acontecer? Pausa. Estima-se que o período entre Abraão e o nascimento de João Batista e Jesus, estima-se mais ou menos 2000 anos. E durante esses 2000 anos, o que acontecia, qual era quando você lembra de povo judeu do Velho Testamento, você lembra de quê? O povo judeu prospera, está tudo tranquilo, a fé deles esfria, eles deixam de buscar Deus, a incredulidade cresce, aí vem uma outra nação, guerreia, conquista eles, faz eles de escravos, eles se arrependem, se voltam para Deus, pedem misericórdia, Deus vai lá, abençoa eles, liberta eles celebram, voltam a prosperar, tudo fica tranquilo de novo, paz, eles voltam a se esquecer de Deus, volta a incredulidade. Fica nesse looping. Eu pesquisei e contei pelo menos 8 galeras que conquistaram, que escravizaram os judeus. Os egípcios, os mesopotâmicos, os moabitas, os cananeus, midianitas, amonitas, filisteus, babilônicos. Era um looping, mano. Era um looping. E pensa o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel acompanhando isso tudo. Ele não acreditava como a galera era incrédula. Tipo, mano, essa galera, como é que pode? Deus faz e acontece, esses caras não creem. Ah, não. Isso gerou um gatilho no anjo Gabriel. Parece ter o nosso Gabriel. Cadê? Aí. Nem um pouco estressado. Ficavam nesse looping, nem um pouco estressado. E aí, gente, o que acontece? O anjo Gabriel estava muito pistola. E aí, quando ele chega lá, dá notícia para Zacarias. E Zacarias fala, mano, não acredito, como é que isso vai acontecer? Como é que é essa história aí? Gabriel fala assim, versículo 19, o anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Agora você vai ficar mudo até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Toma, seu incrédulo. Mandou essa na lata de Zacarias. Gabriel volta para o céu. Está tudo certo. Zinho está lá tocando a harpa dele, de boa. Aí passa um outro anjo. Gabriel, o chefe está te chamando lá na sala. Como assim? Sabe quando você está no emprego e fala, o chefe está te chamando lá na sala. Deus também tem a sala dele. Sala do trono. Você ligou? Chamou lá na sala. Gabriel chega lá. Ei, chefe, tudo bem? Ó, se espirrar, saúde, hein? Eu digo, Gabriel. Aí Deus falou assim, fazer voz de Deus. Gabriel. Deus tem esse lance de falar 2 vezes, né? Samuel, Gabriel. Como é que foi a missão lá? Você entregou o recado lá para Zacarias? Claro, chefe, está tudo certo. Gabriel, o homem está mudo, Gabriel. O que aconteceu lá? Ah, Deus, essa galera eu não aguento, não. Essa galera, se o senhor falar que agora é de dia, se o senhor falar que é noite, mano. Acabou. Mas o senhor faz, acontece, essa galera não crê. Eu cheguei lá, dei o recado do senhor, o cara veio me perguntar, como é que isso vai acontecer? Como se o senhor não fosse Deus do impossível. Gabriel. Não, é assim. Gabriel. Pega leve com a humanidade, Gabriel. Eu ainda estou trabalhando neles. Não faça mais isso. Tá bom, Deus, tá bom. Gabriel ficou de boa. 6 meses se passaram. Versículo 26. No 6º mês, Deus chamou Gabriel e enviou ele para Nazaré, cidade da Galiléia, para mandar uma mensagem para uma virgem. Aí você já se liga aí o que vai acontecer. Gabriel chega lá, hein, Maria? Seguinte, você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho,
e vai botar o nome dele Jesus. O que acontece no versículo 34? Maria pergunta: como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Pensa o sangue de Gabriel subindo. Eu não sei se anjo tem sangue, mas sangue subindo. Pergunta feita, a asa começa a coçar. Aí ele pensa 10 vezes, lembra da conversa que ele teve com o pai. Aí fala lá, versículo 35, um anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, agraciada, e o poder do Altíssimo te cobrirá. É claro que isso é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas é engraçado esse texto, está lá, Lucas capítulo 1, depois vocês leiam lá o capítulo completo. Ele fala a mensagem para Zacarias, Zacarias questiona ele faz Zacarias ficar mudo. Maria, ele dá a mensagem para Maria, Maria questiona ele não faz nada com a Maria não, velho. Será que, por que ele não faz nada com ela? Pode ser, né? Ou é a mãe do homem, né, velho? A mãe do homem, não fazer nada com ela não. Mas é um texto engraçado. Ai, gente. O que isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje? Gente, fazer o que você tem que fazer numa comunidade cristocêntrica nem sempre é fácil. Tá fácil para ninguém. Tá fácil nem para um anjo. Então, ser uma comunidade cristã não é fácil. Então a gente vai falar agora o que se espera de uma comunidade cristocêntrica. Jesus nunca chamou uma galera para abrir uma empresa religiosa. Ele não falou assim, gente, vai lá, monta o CNPJ, bota meu nome na fachada. Não é isso que ele falou. Chamado para a igreja é uma causa. Chamado para a igreja é uma missão. Ser igreja é andar com os olhos focados em Cristo. Não em pastores, não em cargos, não em títulos ou sistemas de poder, porque Cristo é o centro. E se Cristo é o centro, o resto é só detalhe. Porque se Cristo não for o centro, uma igreja, para quem não gosta de igreja, é só marketing. É só marketing. Uma vez eu fui questionado num Conexão. Eu sou muito saudoso, né? Eu gosto de lembrar da época que a capela começou, e o nosso café não era esse café top. Era uma garrafa de café e um bolinho de cenoura. Às vezes era um pacote de biscoito creme crack. E a essência era a mesma. A gente tinha comunhão, a gente estava junto. A gente continuou, a gente caminhava junto. E aí, eu falando no Conexão sobre essas coisas e tal, uma pessoa me questionou: será que ainda a gente vive os valores que fizeram a capela nascer? Será que a gente vive o que a gente fala? E aí, líderes de Conexão, convido vocês a anotar aí, acho que é uma pergunta legal para vocês fazerem lá e testar essa temperatura, esse sentimento da galera nos Conexões. E a pergunta é: será que a gente ainda vive o que a gente diz ser? Uma boa pergunta. Então nós vamos falar agora sobre a igreja de uma forma geral. Vamos generalizar bem aqui agora. Ao longo dos séculos, muita coisa foi feita em nome de Deus. Muita coisa, inclusive, bem longe da essência do Evangelho. Eu acho que o Dalber falou semana passada, ele citou, na verdade, as cruzadas. E as cruzadas elas ocorreram principalmente entre os séculos 11 e 13. Os historiadores estimam que mais ou menos 1 milhão de pessoas morreram nas cruzadas, em nome de Deus. Tudo pelo poder, tudo pelo controle.
Existem essas formas de controle hoje? A gente enxerga fórmulas de controle na, abre aspas, igreja de hoje? Exemplos. Paternidade espiritual. Já ouviram essa? Pai, tem que chamar de pai, né? Pai, posso ir naquela igreja à noite? Meu sobrinho vai cantar lá. Não, não pode. Tem uma galera lá na minha rua, espírita, que está fazendo um trabalho maneiro com criança, eu estou a fim de ir lá ajudar. Não, você está doido, pecado, não pode. Vocês quiserem ouvir isso. Outra, maldição hereditária. Mano, você está passando esse perrengue, Dedé, você está passando esse perrengue porque seu pai, seu avô pecou. Vai ter um evento daqui 3 meses, faz sua inscrição lá, paga, dá tempo de pagar, parcelar. E lá a gente vai chegar lá e nós vamos fazer uma regressão, uma oração forte, você vai voltar até a sua 5ª geração, você vai quebrando essas maldições, vai libertar a sua vida. Entendeu? Como se aquele versículo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, não valesse de nada. Se você não fizer o que o profeta fala, você vai para o inferno. Falei para você fazer aquilo, se você não fizer, vai para o inferno. Tudo vai para o inferno. Um medo e uma manipulação descarada nas igrejas hoje. O resultado, de um lado, um povo cansado, esgotado, que quer servir, quer agradar o pastor, e passa a ficar com medo de assumir compromissos. Do outro lado, uma pequena galera que faz muito, ralação total, e isso é muito perigoso. Porque essa galera que também rala muito, eles podem começar a se achar melhores do que os outros. Faz tudo na capela, mano. Tem ninguém para mim. Tem ninguém que desenrola mais que eu lá. Perigoso. No fundo, parece que está todo mundo tentando correr uma corrida, mas se esqueceram porque começaram a correr. Memória de barata, já ouviram falar na memória de barata? Você tenta matar uma barata, ela sai correndo, aí ela para. Aí você tenta matar de novo, ela corre mais um pouquinho e ela para. Aí diz a lenda, que é porque a barata tem memória de 2 segundos, né? Ela está ali, chinelada do lado, opa, estão tentando me matar, ela corre depois já para. Por que eu estou correndo mesmo? Aí vem outra chinelada, eu sei, agora eu lembrei. Estão tentando me matar. Daí a pouco ela para. Por que eu estou correndo mesmo? Memória de barata. A gente teve uma série aqui sobre corrida, depois você assiste lá. O evangelho, gente, não é sobre correr. O evangelho não é sobre performance. O evangelho é sobre se envolver. O evangelho é sobre envolvimento. E como é que a gente se envolve? Existe um convite e existe um chamado. Existe uma diferença. Lucas 9:23, o texto diz exatamente assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Né? É um convite. Se quiser, tome a tua cruz e segue-me. É um convite para participar. Um convite, ele é voluntário. Você aceita ou não? Deixa eu usar meus amigos aqui de exemplo. João, tudo bem? Júlia, vamos lá. Vamos supor, num futuro, espero que não muito distante, não tão distante, o varão chega para você e vai te fazer um convite. E o varão vai perguntar para você se você quer se casar com ele. Isso é uma suposição, tá? Beleza? E aí o seguinte, isso aí, levanta a mão e vai intercedendo. Vamos supor que está tudo correndo muito bem, cada dia é melhor. Ele vai te fazer esse convite. Você pode dizer sim ou não, você aceita ou não aceita. Se tudo correr bem, você vai dizer... Me ajuda aí, cara. Se tudo correr bem, você vai dizer... Vou fazer de novo, corta. Se tudo correr bem, você vai dizer... Ei!
Ele me deu 100 conto para fazer esse jabá para ele. Manda esse áudio, esse vídeo pro seu pai, para ele ver. André, já era, irmão. Disse sim aqui. Pô, você fala com ele, não é comigo não. Beleza? O André ainda vai tocar. Gente, obrigado por participar. Palmas para eles. Obrigado, Júlio, por aceitar. Não fez o João passar vergonha. Isso aí, moleque. Depois faz o Pix. Um convite é voluntário. Você aceita ou não? Um chamado é diferente. Como é que foi que Jesus fez com os discípulos? Pedro e André pescando num barco, Tiago e João no outro. Jesus vira, vem. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Siga-me. Vem comigo. Mateus estava lá no escritório dele, cobrando impostos. Vem. Por que Jesus fez um convite para uns, mas para outros ele fez uma convocação? Há uma diferença entre voluntário e discípulo. O voluntário ele ajuda quando ele quer, quando ele pode. O discípulo ele entrega a vida. Cara, eu estou dentro, bora. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que diz assim: a disciplina do servo é controlada por Deus e não por uma carga pesada imposta pelos homens. Tem outra frase que também é legal, eu não achei quem é o autor, mas é muito pertinente. As igrejas, elas têm tornado especialistas, as igrejas elas têm se tornado especialistas em produzir agendas cheias e têm levado as pessoas à exaustão. Vocês lembram da música que estava tocando aqui, antes de eu começar? Segunda-feira, culto da vitória. Terça-feira, culto de oração. Quarta, tarde da bênção. Quinta, cela. Sexta, vigília. Sábado vai ter rede. Domingo é culto. De manhã, de noite. Quem aguenta isso? Só se for uma igreja de 20 mil pessoas que tem uma equipe para cada... Aqui, mano. O Elton, todo dia? Tô fora, né? Dá não, né? Dá não. E não é saudável, gente. Não é saudável para a igreja. Eu acho que essa galera que curte isso, que fica pedindo isso, que tem que ter isso. Ah, tem que ter reunião disso, reunião daquilo. Ah, culto disso, culto daquilo, evento disso. Mano, parece que estão mais interessados em aparecer, né, agradar o pastor, do que agradar a Deus. Teve uma vez, um passado não tão distante, deixa eu fazer uma varredura aqui, acho que não está não. Está não. Ainda vem de vez em quando na igreja. Mas eu era uma pessoa ativa e essa pessoa chegou para mim e falou assim: mano, tá pensando aqui, a igreja precisa orar mais, né? Falei, verdade. Não, mano, a gente precisa juntar uma galera para orar, né? Buscar o Senhor. Verdade. A gente podia pegar um dia que não tem conexão e ir todo mundo para casa de alguém. Mas, tipo conexão, mas não é uma conexão. A gente vai chegar lá e só orar. Vai ser maneiro? Maneiro. Vamos organizar isso aí, cara. Vamos falar com fulano, vamos falar com Beltrano. Eu falei, mano, peraí. Sabe o que eu estou pensando aqui? Eu acho que já tem isso. Ele tem? Ele tem. É na casa de quem? Que hora que é? Que dia que é? Eu falei, mano, é todo domingo. 9h30, lá na igreja. Já tínhamos, né, o momento de oração. Lá na igreja. Pô, mas domingo não, velho. Acordar cedo. Chegar na igreja. 9h30. Ninguém falou 6h30. 9h30, meia hora antes do café. Parece que existem pessoas que ficam numa forçação de barra para as coisas acontecerem e não prestam atenção naquilo que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo, gente. Sabe a diferença entre ventilador e moinho de vento? Alguém já viu essa? Não? Ah, que bom. Então vou contar. Mas eu ia contar de qualquer jeito. Se alguém levantasse a mão, eu ia contar de qualquer jeito. A diferença entre ventilador
e o moinho de vento. O ventilador, ele consome energia para gerar vento. E o moinho de vento, ele através do vento, ele gera energia. O vento do ventilador é um vento fake, né? Sopra o que está ali na sala. Tem muitas igrejas que forçam o vento. Tá ligado? Vai pegando aí. Tem muitas igrejas que forçam o vento. Gasta energia para gerar um ambiente espiritual. Luzes, música, fumaça, uma voz. Uau! Sente o Espírito aí, gente. Entendeu? Um ambiente totalmente fabricado para estimular o seu cérebro. E aí você fica lá, na maconha gospel, viajando. Se o teto da igreja abrisse, você ia conseguir até enxergar OVNI, meu. Alienígena. Às vezes é meu... Produção de emoção através da manipulação. Não tem como eu produzir o Espírito Santo. Não tem como eu produzir avivamento. É Ele que faz, quando Ele faz, na hora que Ele faz, do jeito que Ele faz. Eu vi que semana passada aqui, né, o Espírito deu uma manifestada maneira aqui, né, a galera sentiu, mas pensa se a gente começa a forçar isso no domingo. Não é porque talvez ninguém falou em línguas hoje que o Espírito Santo não está aqui. Isso é tranquilo? Todo mundo entende isso? Ele está aqui, cara. Pelas lentes do Nazareno, a verdadeira comunidade cristã não é aquela que suga a energia das pessoas e força uma falsa espiritualidade. Mas é aquela que o vento sopra quando quer, e quando o Espírito sopra, ele gera energia, gera mudança de caráter, gera vida. Então eu vou procurar uma comunidade com pouquíssimas atividades, né? Tipo a capela, assim, é uma conexão na semana, pelo menos. E um domingo de manhã, não tem nem de noite, suave, é para lá que eu vou. Bora se envolver? Não, cara. Lá na outra eu ralava pra caramba, eu quero chegar aqui e ficar de boa, de boaça. Quero paz, quero sossego. Olhando os dois extremos, o que a gente precisa entender é o seguinte: o ponto não é trabalhar ou não trabalhar. O ponto não é servir ou não servir. O que servir é essencial. A gente já viu lá a diferença do voluntário e do discípulo. Se o discípulo entrega a vida, servir é um prazer para o discípulo. Então o ponto não é esse, não é se trabalhar ou não trabalhar. O ponto é, por qual causa você está morrendo? Você está morrendo, se esforçando pelo trabalho, pelo serviço, para agradar pastor ou pelo evangelho? Muitos servem a igreja, mas não servem a Cristo. Muitos estão presentes fisicamente, mas emocional e espiritualmente, me parece que continuam independentes de Deus. Um exemplo disso é aquela parábola do filho pródigo, que deveria chamar a parábola dos dois filhos, né? Que todos os dois deixam lições ali, grandes. O filho mais novo representa quem abandona a fé, declaradamente. É aquele que quer viver a sua própria vida. Quero nada, não. E o filho mais velho representa quem permanece na comunidade, mas com o coração distante, serve sem alegria, obedece sem amor, faz só para fazer, para aparecer. Filho mais novo, filho mais velho. Richard Foster tem uma frase que diz assim: talvez a maior doença na igreja hoje seja a de convertidos a Cristo que não são discípulos de Cristo. Isso é brabo, hein? E tem uma outra também que eu também não achei o autor, mas eu concordo 100% com essa frase. O discípulo que não aprendeu, o discípulo que não serve, não aprendeu a lição da cruz.
pois a cruz é o maior exemplo de serviço e entrega. Lembra da frase que eu falei? O evangelho não é sobre performance, é sobre se envolver, mas é sem peso, gente. É leve, precisa ser de boa, tranquilaça. Se todos ajudarem a carregar, aí, gente, vai capela. Não fica pesado para ninguém. Né? Uma das frases que a gente fala aqui. Se todos participarem de tudo, são as gêmeas, né? Às vezes a galera confunde. Se todos participarem de tudo, ninguém tem faz de nada. Se todos ajudarem a carregar, não fica pesado para ninguém. Então o que a gente precisa? A gente precisa de equilíbrio. Precisa de equilíbrio. Dalby falou semana passada sobre a passagem da Samaritana. É legal que lá em João 4 está escrito, quando ele chega no poço, o texto diz assim, Jesus, cansado, sentou-se. Cansado. Ser como Jesus não é ser super-humano. Ser como Jesus é ser humano. Tem momento que você vai servir com alegria, com amor, você vai dar o seu máximo, e vai ter um momento que você vai estar de boa. Você vai dar uma descansada. Por quê? O serviço não pode ser pesado. O serviço é leve, é reconhecer os nossos próprios limites e descansar quando necessário. Ouviu, Fernanda? Conheça seus limites. Descanse quando necessário. Fala, Deus. Existe um livro. Eu tento sempre trazer sugestões de livros aqui. Eu acho que toda vez que eu trouxe uma mensagem, eu trouxe sugestões de livro. Parece até que eu leio muito, mas nada, eu sou um preguiçoso para ler. Mas eu tenho alguns livros, e esse livro é Você Escolherá o Deserto, de Samuel Whitefield. Ele nos dá uma perspectiva de um deserto diferente do que a gente está acostumado. Quando se fala deserto, normalmente a gente pensa em coisa ruim. Tipo, está desempregado? Está passando no deserto, hein, irmão? Está doente? Caramba, que deserto. Cadê o Marcelo? Eu ia falar do Marcelo aqui agora. Marcelo, aquele carro seu é um deserto, mano. Não passa 3 meses sem ir para a oficina. Aí o Marcelo ia me responder que ele vê aquele carro diferente. Ele não vê como um deserto, como um peso na vida dele. Igual ele já comentou comigo, né? Com relação à situação que ele passou essa semana. Mano, e esse livro, ele fala disso, fala de João Batista, e fala da visão, como João Batista enxergava o deserto. Não vamos falar disso aqui agora. Eu vou chamar João Batista de JB, beleza? JB, vai mais rápido. Então vamos lá. JB teve a oportunidade de viver uma vida tranquilaça, mano. JB era filho de Zacarias, lembra? Gabriel Pistola, Zacarias, pá. João Batista, nasceu, pá. Zacarias era um homem importante, tinha uma posição top na sociedade, era sacerdote do templo, um cara que usava uma roupa específica, ele passava na rua, as pessoas olhavam, sabiam quem ele era, ele tinha notoriedade, ele tinha influência, tinha grana, carro zero, sacerdote, irmão, pá, high-tech. JB vivia nesse contexto de família, onde tudo indicava que ele ia assumir o lugar do pai no templo. Né? Naquela época, o sacerdócio passava de pai para filho. Então, assim, ele ia ter uma posição high society, podendo viver na capital. Sabe como é que é? Cobertura de frente para o mar, garota de Copacabana, né, Johnny? Atenção aí. Playboy. Só que ele olha para um lugar seco, árido, com temperaturas altíssimas durante o dia, temperaturas baixíssimas durante a noite, e ele fala: eu vou gerar minha mensagem nesse lugar aí. Eu vou viver minha vida no deserto. E a Bíblia diz que JB, cara, ele passou a vida dele quase toda no deserto, 30 anos no deserto, se preparando, aprendendo, orando, até ele se revelar publicamente
em Israel, começar seu ministério. E aí JB sai do deserto e começou o ministério, começa a pregar. Ele está lá, preparando o caminho do Senhor. Anjo, Isaías, preparando o caminho do Senhor, pregando, muito doido, mastigando um gafanhotozinho, metendo pau nos fariseus. Era o que ele adorava fazer, curtia fazer. Estou aqui de boa, batizando a galera. Daí Jesus aparece e chega para ser batizado por JB. E aí JB olha e diz, é ele, é esse cara aí. Esse é o Cordeiro de Deus, é esse brother aí, mano, que eu estou vivendo. É por ele que eu vivo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias desse maluco. É por ele que eu estou gastando a minha vida. JB exalta Jesus e olha que doideira. Quando Jesus é revelado e o ministério de Jesus começa, o ministério de JB acaba. Olha que doideira. Logo depois, JB é preso e em pouco tempo ele é morto, decapitado, isso aí. Falando em JB, lembre da música aqui. É ele. Uma música linda de se ouvir, mas dificílima de se cantar. A música diz assim, é por ele, não tem como não falar de música, né? Toda vez que eu venho aqui eu tenho que falar de música. É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. O que é tudo, gente? Casa, pai, irmão, filho, emprego, carro, dinheiro, saúde, tudo. Perdendo tudo por amor e com alegria, porque ele é dono dos meus dias. Gente, a gente não vem orar aqui, gente, meia hora no domingo. Isso aqui tem 8 gatos pingados aqui. A gente chega atrasado. Todo domingo. Sempre uma desculpa. Gastando minha vida? Não. Estamos não. Desculpa. A gente precisa cantar o que a gente vive. Ou pelo menos o que você deseja viver. Se a música fosse eu quero gastar, ok. Eu estou buscando gastar minha vida, fantástico. Agora, eu estou gastando? Gente, não tem problema nenhum com vamos incluir nessa, o nosso estilo de vida. De boa, gente. Não estou criticando o estilo de vida de ninguém. Eu só estou dizendo que o problema é querer cantar uma coisa que não se vive. É feio. Hipocrisia. Sabe qual é? Mas vamos voltar. Quando Jesus é revelado, começa o ministério de João termina. Para Jesus fazer o que ele quiser através de nós, a gente precisa morrer. Para Jesus fazer a vontade dele através de nós, a nossa vontade precisa morrer. E eu quero concluir fazendo um overview da série. Normalmente a galera faz no início, eu deixei para fazer aqui no final. Para a gente tentar entender e sair daqui realmente refletindo sobre que vida que a gente está vivendo. Porque se nós somos o reflexo do Nazareno, como nós estamos vivendo pela lente dele? Como é que Jesus olha para a gente e vê a gente? No primeiro episódio, o Dalbert trouxe uma reflexão sobre para quem Jesus veio. Falou da parábola lá da grande ceia, em Lucas 14, para ilustrar quem Jesus veio buscar, enfatizando que os convidados originais recusaram o convite. E aí o rei lá chamou os marginais, né, para participar, toda aquela galera que era excluída, ou seja, nós somos esses marginais, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né? Há lugar na mesa. Isso aí. No segundo episódio, nosso ilustríssimo chefe disse que o verdadeiro culto não se limita a um evento de domingo, mas sim ao estilo de vida contínuo, vivido todos os dias, onde as nossas ações, serviço e o amor ao próximo representam um sacrifício vivo, que a gente vê lá
em Romanos 12. Esse texto é um texto clássico, que fala sobre a religiosidade vazia, né? E que o culto verdadeiro é uma transformação de caráter, sendo diariamente moldado à vontade de Deus. Show? Notei certinho? No terceiro episódio, domingo passado, eu não estava aqui, mas eu ouvi. Então, pelo que eu entendi, o Dalby pregou de novo, né? Fomeagem, de novo. Ele começou com o que eu vou chamar de anedota humorística. Quem estava aqui? Você lembra do Jesus te ama? Ô, gente, não repete não, né? Não. Vou tomar um ban no YouTube. Pelo que eu entendi, ele fez esse link com a hipocrisia religiosa que existe. E ele diz que Jesus sempre foi intencional. Tudo que Jesus fazia, milagres, conversas, pregações, ele sempre apontava para um propósito eterno. Falou da necessidade de se conectar com os excluídos, em vez de seguir por caminhos seguros da religiosidade. Em vez de dar a volta para Samaria, bora passar por Samaria. E concluiu que a gente precisa relembrar o mundo daquela mensagem crucial que talvez muitos tenham esquecido, de que Deus é amor. E hoje, como Jesus enxerga uma comunidade cristocêntrica? Ou seja, como é que uma comunidade cristocêntrica ela é vista pelas lentes do Nazareno, pelas lentes de Jesus? Como é que Jesus olha para a gente? O que ele vê na gente? O que ele deseja ver na gente? Eu creio, eu acho, que uma comunidade cristocêntrica é uma galera, uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas que caminha junto, que se amam tanto, com tanto amor uns pelos outros, que qualquer pessoa que passar lá fora e olhar para a gente vai saber quem Jesus é. Está escrito lá, né? O mundo olhará e verá Cristo quando vocês amarem uns aos outros. Em João capítulo 17, Jesus ele ora. João capítulo 17, Jesus ora pela igreja e diz assim: Pai, eu peço que todos sejam um. O que significa sermos um? O que significa unidade? O que significa isso? Todos sermos um não é pensar igual, não é andar com o mesmo estilo de roupa, viu? Não precisa ficar copiando o Washington não, tá? Pode vir no seu estilo, de boa. Não é andar igual, não é pensar igual, não é votar na mesma pessoa, da mesma maneira, não é crer nas mesmas linhas teológicas. Isso não é sermos um. Sermos um significa que nós podemos ser unidos, mesmo sendo tão diferentes. É isso. Que você tenha um excelente domingo e que você tenha uma excelente semana, participe de um grupo de conexão. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Estou esquecendo aqui. Aniversário da igreja. Aniversário da igreja passou para o dia 9 de novembro. E vai ser sopa de jiló, tô brincando. Vai ser churrasco. Venha, aleluia. Traga seus amigos, seus parentes. Dá uma folga para a mamãe, do almoço de domingo, traz ela para cá. Os visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez, se quiser, tem um cartãozinho para preencher. Troca lá atrás com o Johnny por um presente. E é isso, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!